Olá, meus amigos do canal. Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui nesse local para fazer a investigação, nós estamos aqui bem perto de São Paulo, né, amor? Estamos quase na divisa de São Paulo. E não vai ser fácil essa semana para nós, porque no Paraná é a semana inteira de chuva, inteira. E aqui perto de São Paulo também está chovendo, gente, está complicado essa semana, hein? É semana inteira de chuva. E diz que vai dar temporal amanhã e depois da manhã vai dar temporal. A gente não sabe aonde, né? É complicado para a gente sair para fazer investigação, mas estamos aqui, né? E é um lugar longe, nós temos que fazer investigação. E aqui ainda está coberto, mas ainda cai chuva ali. Eu vinha vendo o vento e já me molhando, mas esse ainda é o melhor lugar que tem, porque os outros lados está tudo descoberto, né, amor? Então aqui nós achamos um canto que dá para nós fazer a investigação, né? Nós estamos aqui nessa casa, gente, é uma casa muito antiga mesmo, né? Aonde tem um relato que a casa é assombrada. E nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda, né? A gente sempre lembra isso no canal, porque as pessoas falam, ué, mas toda casa que você vai é assombrada? Sim, porque nós vamos em casas assombradas, né? Nós estamos aqui para fazer uma investigação e relataram para nós, quem convidou nós a fazer essa investigação, né? Que é o dono, mas hoje em dia não existe aqui, a não ser plantação, porque todos os lugares são assim agora, né, gente? Abandona, mas a casa é uma relíquia, gente, porque é uma casa muito antiga, né? E a gente está aqui para fazer uma investigação e sabendo do que aconteceu aqui. Aqui morava uma família, né? E outra casa mais lá embaixo, diz que está lá também o resquício, igual essa, também morava outra família, eram vizinhos e amigos, muito amigos mesmo. E aqui do lado de baixo, que eu queria até mostrar, mas não tem jeito, tá ventando bastante, né, amor? Ali embaixo, o rio. Tem um rio que passa aqui embaixo. Então ele passa aqui, que era na casa de baixo, né, e segue. Aqui tinha várias casas, só que eram sítios, não era colônia. Eram sítios, tudo dividido por sítio, né? E todos amigos, muito amigo mesmo. E naquele tempo, gente, era assim, a pessoa tomava banho no rio, porque não tinha banheiro. O banheiro, eles ou era do lado de fora, né? Com aqueles de balde, de você encher de água e subir, ou tomava banho no rio. Quem morava perto do rio preferia tomar banho no rio. E o homem que morava aqui é muito amigo do vizinho. Só que ele começou a perceber, um dia ele andando ali pela baixada aqui, ele percebeu que tinha alguém no rio. Ele desceu e quando viu, tinha uma mulher tomando banho. E ele viu que era a mulher do amigo dele. Estava tomando banho no rio. E aí ele começou a ficar viciado de ir naquele horário, mais ou menos, ficar sondando para sondar a mulher tomando banho. Ele não resistiu e começou a vigiar a mulher do amigo tomando banho no rio. Então eles tinham esse costume de tomar banho no rio. Às vezes ela ia com o menino dela, né, que era pequenininho, dava banho, deixava na beira do rio e depois ela entrava na água e tomava banho. E ele ficava sempre vigiando. Sempre atrás de um toco, de uma árvore, mas estava ali, vigiando a mulher tomar banho. E a mulher tirava toda a roupa para tomar banho, né? Não tinha cisma de que alguém poderia estar vigiando, né? As pessoas naquele tempo tinham esse costume. Se não era isso, gente, eu sei disso, né? Enchia uma bacia de água, quando anoitecia, ela tomava banho pro lado de fora. Que enchia a bacia de água e tomava banho ali pro lado de fora. Que eu já vi muito isso, né? Então, e ele pegou esse vício. Só que um dia a mulher percebeu que tinha alguém vigiando ela. E ela, como quem não quer nada, ela ficou olhando, ela viu ele olhando. Mas ela viu mais a camisa do rapaz, né? Que estava olhando. E ele era um homem casado, tá? Era um homem casado. E ele continuou vigiando a mulher. Não resistiu, ficou lá vigiando.
E ela começou a perceber isso, ela começou a tomar banho mais vestida, né? Porque ela falou, tem alguém me vigiando. E o homem estava sempre lá. Como ela viu a camisa, depois ela viu a camisa do homem e ela um dia chamou ele. Falou para ele assim, ó, se você continuar me vigiando, eu vou avisar meu marido. Ele falou, não é eu. Ele falou assim, eu vi você lá. Aí ele pegou e falou para ela, é que eu já tô até apaixonado por você, de tanto vigiar você tomando banho lá. Eu já vi você nua, então eu me apaixonei já, eu não consigo mais ficar assim. Então ela resolveu que ela ia contar pro marido dela. Ela ficou quieta com o que ele falou, né? E tá molhando aqui, amor. Deixa eu chegar mais pra cá. Eu vou chegar mais pra cá, gente, porque tá ventando. E ela contou pro marido, falou assim, marido, infelizmente eu vou ter que contar uma coisa pra você. E contou que o vizinho, que era amigo dele demais da conta, não saía da casa dele, e ele também vinha na casa dele, né? Ele falou assim, ele me vigia tomando banho no rio. Aí ele ferveu o sangue. Esse homem começou de noite a falar para a mulher dele que ele não dormia, ele ficava só imaginando que o outro homem viu a mulher dele sem roupa. Ele só imaginava isso na cabeça dele, não conseguia pensar em outra coisa. Aí falou para a mulher que ele tinha que falar com ele, porque ele, assim, quando ele vem para falar comigo, quando ele chega aqui, ele disse que ele ficou mais cismado depois que a mulher falou, né? Não ia tanto lá. Mas quando ele via ele falou assim, olha, aquilo chega, ferve. O sangue meu ferve quando eu vejo ele. Aí ele ficou sondando e ela foi tomar banho para ver se ele continuava sondando. Ele tinha que ter certeza que era ele. E ele ficou de longe sondando. Aí ele viu quando a mulher dele lá, né, tomando banho, quando ele olha, tava lá o vizinho de trás da árvore olhando a mulher. Ele não conseguia ver mais nada do lado dele a não ser a mulher ali. Ele nem percebeu que tinha alguém sondando. E aí ele saiu da onde ele estava, atrás dele. Quando ele viu, ele saiu correndo no meio do matagal, que é bem aqui no meio onde está o rio, tem um matagal ali. Saiu correndo. E correu e subiu aqui e entrou para dentro da casa dele. Fingiu que nada estava acontecendo, né? Mas ele esqueceu de pelo menos tirar a camisa, que era a camisa que ele sempre vestia, né? O homem viu ele correndo, ele chegou. Aí o homem chegou e falou para ele assim, ué, por que você estava lá olhando minha mulher? Aí a mulher dele também já veio e falou, que conversa é essa? Ele falou assim, ele todo dia vai lá sondar minha mulher tomando banho. E eu já não aguento mais isso. Ele falou, eu nem saí daqui, eu continuo aqui. Aí falou para a mulher dele, eu não estava aqui, eu nem saí daqui. A mulher dele ainda mentiu para ajudar ele. Ele falou, não, ele não saiu daqui. Ele está aqui o tempo todo. Ele falou, seus dois mentirosos, eu acabei de ver ele lá porque ele só usa essa camisa. E eu vi ele correndo, estava com essa camisa. Aí a mulher também já se enfezou, entrou lá para dentro chorando, né? Aí ele achou que não ia fazer nada, mas ele estava na cintura, né? Que eu não vou falar, porque uma vez eu falei aí o nome, né? Ele entrou para dentro e já disparou nele dois disparos. E ele caiu no chão e ele saiu correndo, desceu lá e falou, mulher, eu fiz uma bobagem. Contou para a mulher dele o que ele tinha feito, né? E falou assim, vou pegar umas roupas minhas aqui, vou ter que desaparecer por um tempo. Ele se enfiou numa sacola e saiu correndo. Aí a mulher viu ali, daí demorou um pouco, né, até ela chamar ajuda e tudo, mas aí ele veio agonizando e acabou falecendo. E aí essa mulher ficou aqui com as crianças, o homem se arrependeu do que ele tinha feito, depois a polícia pegou ele se arrependeu, porque ele falou que estava com sangue nos olhos, porque ele não dormia de noite pensando que o amigo dele viu a mulher dele sem roupa, ele não conseguia dormir. Então ele falou assim, eu tinha que ter certeza que é ele, fui lá, vigiei e era ele. Fui lá e fiz isso. Aí a mulher dele confirmou, ele não estava, que ele chegou correndo, entrou para dentro e falou, fica quieta mulher, que vai acontecer um negócio aí. A mulher ficou quieta, depois falou que para ajudar ele, né, falou que ele não tá, ele estava ali. Mas ela falou, realmente ele não estava. Eu falei aquilo, mas depois até me arrependi, porque eu estava coitando ele e descobri que ele estava correndo, porque ele estava sondando a mulher do vizinho. Aí a mulher ficou muito revoltada, né? Mas na hora que viu o marido daquele jeito, ela sofreu muito. Ela sofreu muito porque ela falou que ela não merecia ficar sozinha com os dois filhos. Ele ter feito isso com ele. Ele falou assim, não era melhor você ter conversado com ele, abrido o jogo, ele não ia lá mais, entendeu? Vocês não se conversavam mais, sei lá, era melhor a gente sair desse sítio e deixar tudo isso. Mas eu ficar sem meu marido e com duas crianças para cuidar, isso que
que você fez, foi lá e falou para ele. Quando encontraram ele, que ele foi preso, ele foi lá na delegacia falar para ele que o que ele fez foi uma sujeira. A mulher dele, né, se arrependeu de ter contado para ele. Ela achou que ela mesma tinha que reagir, ela mesma tinha que ir lá e xingar ele e falar, vou contar pro meu marido e ameaçar ele. Porque muitas das vezes, né, eu acho que a mulher também tem que se defender, porque olha, o homem fica nervoso e acaba fazendo alguma coisa. Acabou ele indo preso, ela ficou sem marido, a mulher daqui também ficou sem o marido, devido a ele estar, né, envolvido nisso aí, vendo a mulher, perdeu a vida por causa disso. E é uma coisa, gente, que não vale a pena, né? Não vale a pena. Ele achou que nunca ia ver. Se ele tivesse visto uma vez porque aconteceu e saído, não. Ele viciou naquilo, não parava mais de ir lá. A mulher até lembrou disso. Todo dia à tarde ele saía e entrava aqui, ó. Todo dia, todo dia. E a mulher só foi lembrar de tudo isso, que ela não sabia o que ele ia fazer, porque mato, o que tem a ver, né? Porque quando aconteceu tudo isso que veio à tona, ela falou, todo dia ele saía daqui e descia aqui. E aí ela se mudou daqui, né? Porque ela não tinha condições de trabalhar na roça e cuidar das duas crianças. Ela acabou se mudando daqui. Foi embora daqui. E ela falou que o marido dela vinha dormir com ela mesmo assim. E começou a falar umas coiseiras. O povo achou que ela tá ficando doida, né? E ela foi embora. E a casa, diz que ficou assombrada, né? E até hoje. Eles falam assim, é aquela casa da assombração. Outra pessoa, tem algo maligno naquela casa. Não é assim, gente. Quando a casa é assombrada é porque tem espírito precisando de ajuda. A gente não sabe se é o espírito desse homem, né? Mas a gente fica sentido. Porque eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para ajudar. Eu conto o relato que passaram para mim e confirmo com o espírito também. Que é para não falar assim, ó, a Rose falou isso, nem sabia se era. Não, sempre eu confirmo com o espírito, né? Ver se o espírito se arrependeu das coisas erradas que ele fez. Porque ficou os dois filhos, é difícil isso. Então a gente vai passar o K2. Dando presença, a gente vai fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, tudo que vocês têm feito por nós. Porque vocês são anjos na nossa vida, tá bom? A gente vai ligar o K2. A gente tá aqui, gente, fingindo que não tá acontecendo nada, mas tá um vendaval que vocês não têm ideia. E eu com medo disso aqui cair na nossa cabeça, porque um tanto já caiu aí para trás, né? Só tá aqui ainda, tá de pé, né? Liguei o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, e com todo o respeito que nós estamos aqui. Tá molhando. E a telinha de barro, aquelas telinhas de barro ainda. Amor. Oh, do céu. Pensa numa ventania. Tá ventando bem forte. Tem presença de espírito aqui? Por favor, a gente está aqui para ajudar. Pode dar um sinal para nós? Chamou, se nós estiver aqui, andar para lá. Lá tá chovendo mais ainda, né? É. Lá de lá. Ó, deu um pontinho, deu um pontinho, amor, deu um pontinho. Por favor, a gente quer ajudar. Ó, mais um pontinho. Por favor. Deu sinal. Tem presença de espírito aqui, gente. Ó aqui. Então a gente vai pegar os aparelhos e vai iniciar. Que dê tempo, né, de... Amor, dá uma olhada. Filma aqui, amor. Olha lá, ó. Tá vendo as árvores, gente? Olha lá, ó. Não sei se dá pra ver, né, amor? Daí da câmera, ó. Então uma ventania muito forte. Vamos pegar os aparelhos e já iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Ele quer voz de homem. Você pode dizer seu nome para nós, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo de luz, a mentora, para lhe ajudar.
pode falar o seu nome para a gente se comunicar? Entendi, Antônio. É Antônio o seu nome? Você pode confirmar para nós? É Antônio. Antônio, primeiro eu vou perguntar para você se você é o espírito do rapaz que, infelizmente, provocaram seu desencarne aqui com 2 disparos, seu vizinho. Se é o espírito desse rapaz, é claro. Preciso saber se é o espírito dele. Eu. Antônio, é assim, a gente veio aqui fazer investigação, sabe que a casa é assombrada, sabe que tem muitos anos isso, né? A gente não sabe que ano que foi, mas a gente sabe que tem muitos anos. Você consegue lembrar o ano? Luiz. 72. É isso? Só confirma pra mim, porque também não dá pra entender muito bem, né, amor? Pode falar pra mim se é isso, 72? Tá goteirando aqui. Isso. É isso mesmo. Faz muito tempo mesmo, né? Antônio, passaram pra nós, assim, eu vou perguntar pra você, não tô te acusando, tá bom? A gente tá aqui pra ajudar, tá? E não pra julgar. Falaram pra nós que você sondava a mulher do seu amigo tomar banho no rio, né? Falar logo certo assim para você entender. E a gente gostaria de saber se realmente isso é verdade, porque eu sei que você não vai mentir para mim, porque a gente está aqui para ajudar você e você não pode mentir, né? Isso é verdade? Sim, é verdade. Ô Antônio, e você fazia isso e não tinha medo de alguém ver? De alguém ver você lá sondando ela? Nunca passou isso pra sua cabeça? Não tinha medo? Não. Não, Não tinha medo. não tinha medo de alguém, tá alguém lá sondando, né? Infelizmente, mas você sabia que era errado. Você tinha na consciência que era errado você fazer isso. Não. Tinha. Ele tinha na consciência que era errado. Infelizmente, você viu o que ocasionou, né? Você realmente estava apaixonado por essa mulher? Que você estava lá sempre sondando ela? Você disse para ela que estava apaixonado. Ela que falou isso, né? Todo mundo comenta que ela comentou isso. É verdade isso? Você estava apaixonado por ela? Não. Não. Ah, você não estava apaixonado por ela. Você sondava ela porque você gostava de ver ela naquela situação ali no rio. Era isso. Desejo. Ah, você tinha desejo por ela, mas não era apaixonado por ela. Por ver ela assim, você acostumou a ir todos os dias lá, porque sabia que naquele horário ela ia tomar banho. Olha, eu sinto muito por você ter feito isso, né? Porque você acabou deixando a sua mulher, seus 2 filhos. Ela ficou muito triste com o que aconteceu, né? Ela não quis nem ficar aqui nessa casa. Quando você conversava com o seu amigo, quando você ia lá na casa, né, e via a mulher lá e conversava com o seu amigo, você não tinha nenhum peso na consciência, assim, que ele gostava tanto de você, que ele era seu amigo e você estava fazendo isso com ele?
você tinha esse peso na consciência quando você... Mas mesmo assim, você gostava de fazer aquilo, então não conseguia parar? Desculpa aí, gente. Isso. Isso. Antônio, mas você amava a sua esposa? Você tinha amor pela sua esposa? Tinha. Tinha amor por ela, né? Mas ele não vai mentir, né, gente? Ele tinha. Você tinha sentimentos por ela, tudo. Você imaginou se fosse ao contrário? Se ele estivesse sondando a sua esposa, será que ia acontecer? Você ia fazer a mesma coisa com ele? Antônio, você conseguiu entender minha pergunta? Perdeu o contato com ele? E presta atenção, eu vou repetir de novo. Se ele tivesse fazendo o contrário, ele tivesse sondando a sua esposa, você ia fazer a mesma coisa que ele fez com ele, que ele fez com você, você ia fazer com ele? Isso. Difícil. Achei que você tinha perdido o contato com você não estava entendendo a pergunta. Difícil, mas eu queria saber se você teria essa coragem de ir lá e fazer a mesma coisa que ele fez com você, porque ele estava sondando a sua esposa. É isso que eu queria, eu gostaria muito, muito mesmo de saber. Não estou te acusando, eu só queria saber para mim poder entender. É curiosidade minha, sabe? Saber como que tem esse pensamento. Sim, viu? Você faria a mesma coisa. Foi por isso que ele fez isso com você. Ele ferveu, né? O sangue e ele acabou fazendo isso que não podia fazer. Prejudicou você, que você perdeu a vida, e prejudicou ele, que foi preso. Então, fazer as coisas com a cabeça quente não é bom. E também provocar, igual você provocou, né? Fazendo isso. Mas você sabe que você se arrepende, né? Porque olha quantos anos você está aqui. E eu sei que você está sofrendo. Você está sofrendo? Viu? Sabia. Ele está sofrendo, meus amigos. Ele está sofrendo. Esse sofrimento, esse tempo todo aqui. Só que hoje é uma oportunidade para você sair daqui. E também feliz porque você aceitou, né? E você perdoa ele por ele ter feito isso com você, dele ter cometido, né, esse crime. Você perdoa ele? Sim. E a gente fica feliz por isso, né? Porque ele se arrependeu de ter feito isso com você. Diz ele estava com a cabeça quente, deveria ter pensado que é um instinto do homem. Ele falou isso, né? Um instinto do homem, de ver, ter a curiosidade, de ir lá ver, porque ele falou assim também. Depois ele se arrependeu dizendo assim, era um lugar que ela tomava banho que outras pessoas também podiam ver. Ele também tomava banho lá. Ele também. Então, deveria ver que ali é um lugar aberto. Não é igual você estar dentro de um banheiro fechado que ninguém vai te ver, né? A não ser que hoje em dia, né, o povo coloca até câmera, né? Aí é diferente. Mas como era um lugar aberto, então ele também se sentiu assim que o que ele fez foi errado, né? Era errado ir lá tomar banho naquele lugar aberto. Deveria colocar umas folhas de bananeira, cercar um lugar e tomar banho, né? Mas nós não estamos aqui para acusar você. É só um exemplo para nós, né? Um aprendizado das coisas que aconteceu e que acontece até hoje, tá bom? Você quer pedir perdão também por esse erro seu de ter feito isso, ir lá vigiar a mulher? Tá chovendo aqui em cima de mim. Tá pingando. Para Deus. Para Deus, isso. Para Deus.
É muito importante. E também tudo que você fez, né? Tudo essas coisas que você fez, se você tem arrependimento por ter feito isso. Sim, tem arrependimento. Isso é importante para que a gente continue te ajudando, tá? Sinto muito por tudo que aconteceu com você. A gente esclareceu, né? Tudo aqui. Realmente você estava vigiando ele. Você tem arrependimento, né? Por ter feito tudo isso. E isso que é o principal. Eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz, gente. Uma pergunta que eu nunca fiz aqui no meu canal. Eu vou fazer essa pergunta para esse espírito. Por que você tem arrependimento agora? Você não tinha lá. Agora que você é um espírito que está aqui sofrendo, por que você tem arrependimento? Dói. Porque dói em você, por você ter feito tudo isso, então você fica aqui sofrendo e sente dor. É isso? Desculpa, tá te perguntando. A gente tem curiosidade. Isso. Isso. Então, além de você ficar aqui preso, você sofrer esse sofrimento, é dor que você sente, então. Nossa, misericórdia, né, gente? Que a gente tem que procurar fazer as coisas certas. Quando vê que tá indo, tá errado aqui, ó, então a gente tem que dar uma maneirada e saber o que tá fazendo. Então, ele reconheceu que estava errado e pediu perdão, que esse é o principal, né? Nós vamos fazer assim, nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede. E a vela é luz para você que está na escuridão. É um símbolo da água que é importante, né? Que mata a nossa sede. E da luz, que é a vela, é luz para quem está na escuridão. É um símbolo só, tá bom? Eu posso deixar aqui para você? Sim. E a gente vai deixar, tá? Você consegue ver o anjo de luz, a mentora que está aqui do nosso lado para encaminhar você. Você consegue ver eles? Eu vi. Isso, meu irmão. E são eles que vão encaminhar você, tá? Eu e o Theo, nós viemos para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Agora você vai seguir o seu caminho e nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue em paz. Ok. Nós que agradecemos. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Antônio, né? Ele assumiu a culpa dele, disse que estava aqui sofrendo e ele estava sentindo dor. E a gente fica com dó, né? Eu perguntei e depois fiquei mal de saber disso. É tão duro saber que o espírito da pessoa está sofrendo, né? Porque a nossa carne ela apodrece, joga fora, a terra come, mas o espírito permanece. Muita gente não acredita, mas o espírito, ele permanece. Só morre a carne, o espírito vive. E aí que vem as consequências das coisas que nós fazemos, né? Então, ele se arrependeu, que é muito importante, pediu perdão, assumiu o que tinha feito, né? Então, isso é muito importante. Vamos então orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar.
Antônio? Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se o Antônio conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, nossa mentora. Que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.